Vem aí, Central de Notícias TV, a TV feita por você. Bom dia, ouvintes da Central de Notícias. Estamos aqui recebendo nesta segunda-feira a presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Maranhão, FETAEMA, Ângela Silva. Ângela é a primeira mulher a dirigir a entidade, que completou 50 anos agora no mês de abril. Ângela vai nos falar sobre o contexto aqui do conflito de terra, na questão também dos avanços da luta no campo e também do contexto político, que esse é um ano eleitoral e nós não podíamos deixar de falar sobre política e sobre política eleitoral. Ângela, bom dia. Oi, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer estar aqui, né, a primeira vez aqui na Central de Notícias, e estamos aqui à disposição para a gente poder conversar e dialogar um pouco. Ângela, Maranhão é líder na violência do campo. Em 2021, no ano passado, nós tivemos um registro de quase 1/3 dos assassinatos ocorridos no campo por conflito de terra. Essa origem do conflito no Maranhão está lá atrás, na Lei da Terra, do governo Sarney, em 1970. Porém, ela remonta até o século XIX. Nós continuamos com os mesmos índices do século XX. O que é que se passa no Maranhão? Onde é que está a origem desses conflitos? Então, a Lei de Terras, na época do Sarney, a gente viu alguns desafios nela e tentamos também fazer essas modificações agora também no governo Flávio Dino, né? Infelizmente, a gente não conseguiu avançar com o projeto de lei de terras constituído aí dentro de uma proposta com todos os movimentos sociais do campo, para que a gente diminuísse aí, um pouco essas ameaças, os conflitos agrários no campo, essa questão do desmatamento, e olhasse ali os sujeitos do campo, valorizando, respeitando o seu modo de vida, as comunidades e territórios, né, que a gente tem hoje espalhado no Maranhão todo. Então, o que a gente vê como possibilidade de resolução? A regularização fundiária dessas comunidades que hoje estão sendo atingidas e organizar melhor esse modelo de produção hoje existente dentro do agronegócio, para a gente poder diminuir a quantidade de ameaça e assassinato que nós temos ou acabar de vez, né? Não é uma coisa fácil, é delicada, existem muitas questões por trás, poderes também, e aí precisa que a gente possa estar sentando, resolvendo todas essas situações. Por outro lado, além desses conflitos permanecerem ao longo dos anos, das últimas décadas também se acentuaram mais ainda, a gente percebe que também há um avanço do agronegócio no território maranhense. A gente vê na Baixada, por exemplo, aqui no Alto Parnaíba, já ocupando cada vez mais território. Isso não seria também mais um agravante e a tendência, a perspectiva não é também aumentar mais esses conflitos? Sim, agora com o auge da fronteira agrícola, né, e aí você tem aí há uns anos que tem se discutido essa questão do Matopiba. E o avanço do agronegócio com essas fronteiras agrícolas, principalmente do grão e da pecuária, ele está avançando dentro das comunidades, no Baixo Parnaíba, no sul do Maranhão, já estamos aqui na região também do Sertão, e a gente percebe que o nosso cerrado está sendo cada vez mais ameaçado. E isso se dá justamente por esse modelo de exportação que nós temos hoje no país e que está avançando cada vez mais por pessoas que estão vindo de outros estados fazer investimento no Maranhão. E o Estado não tem uma política para poder organizar esse modelo de produção. A FETAEMA apoiou o governo Flávio Dino durante os 7 anos e meio, né? 7 anos e 3 meses. O que é que falhou? O que é que falhou nessa política da fundiária no Estado? Do governo? Não houve uma proposta evidente ou a FETAEMA não participou do governo efetivamente? Então, na verdade, nós somos movimentos, mas o nosso papel enquanto movimentos, eu acredito que foi erro tático, tanto na época do Lula quanto do Flávio, é essa nossa não enfrentamento com a política que a gente discorda, né? E eu acredito que como o governo também foi construído num modelo de coalizão com várias forças políticas e partidos, nós, enquanto movimentos sociais, a gente acaba não tendo uma força à altura para disputar também projetos de desenvolvimento dentro do Estado. E prejudicou. Eu acredito que nós precisamos melhorar nossas táticas, nossas estratégias, enquanto classe trabalhadora do campo e da cidade, para poder também ser mais incidente dentro da política do Estado do Maranhão. Não foi assim com o Flávio, mas a gente precisa melhorar cada vez mais para frente. E a impunidade não seria o principal insumo dessa violência no Estado? A ausência, né, da política de Estado, sim. Eu acredito que a partir da hora que o Estado deixa de fazer o seu papel, a violência do campo aumentou.
E aí você tem com relação à segurança, você tem com relação à questão ambiental, as licenças, né? Não tem como. O conflito agrário ele foi se ampliando pela falta dessa regularização fundiária, porque o Estado fez regularização fundiária, mas não fez aonde deveria fazer, né? Com mais ênfase, porque se eu tenho condições de fazer regularização fundiária, por que eu não vou fazer lá onde tem um conflito? Aí eu vou fazer nas periferias, nas comunidades tradicionais, onde não tem tanto problema. E aí, com isso, aumenta o número de vítimas, né? Tanto de pessoas assassinadas no campo, quanto de pessoas sendo ameaçadas. Por quê? Porque nós estamos ali com o Estado que, ao mesmo tempo que é para fazer o seu papel, ele está tirando o direito. As licenças ambientais, ela não diz que você é dono da propriedade. Ela dá licença para você fazer um trabalho. E irresponsavelmente, porque você está ali usando agrotóxico, você está desmatando, você está expulsando as pessoas, né? E começa com jagunço. O estado do Maranhão hoje já tem um número muito grande de milicianos dentro das comunidades tradicionais. E isso é o que nos aflige. Por quê? Porque o Estado precisa fazer o seu papel de fato. Infelizmente, a política fala mais alto do que o seu papel enquanto gestores e executores de política pública. O presidente Bolsonaro, ele, como a principal propaganda de governo dele, foi a contenção das invasões de propriedades. E ele atribui isso justamente a uma maior fiscalização e um maior recrudescimento na contenção dessas invasões. No caso que ele denomina invasão. Uhum. Como é que a FETAEMA trabalha com o governo? Há algum diálogo, ou houve algum diálogo, tentativa de diálogo com o governo? Federal? Então, o governo federal, na verdade, ele descriminaliza todos os movimentos sociais. Não tem uma tentativa de aproximação. E ele, na verdade, sucateou todas as áreas que era de responsabilidade do campo, basicamente deixou de existir. Ao exemplo do INCRA. O INCRA não tem um superintendente o tempo todo. Você chega numa semana é uma pessoa, na outra semana é outra, e esvaziando os cofres também, o orçamento do Instituto. E com isso, muitas comunidades e assentamentos hoje existentes, hoje estão sendo novamente grilados por pessoas que se dizem ser donos da terra, mas que na verdade têm todos os seus processos dentro do INCRA. E o INCRA não tem recurso nem para fazer uma vistoria. Então, falta diálogo, falta boa vontade por parte do governo federal. Muitas tentativas de pauta foram feitas, a própria CONTAG, que é a nossa confederação, tem pauta de negociações, mas infelizmente não temos avançado. Essa contenção pode ser atribuída à presença das milícias, que a senhora citou, no caso de aparecimento de milícias no campo que tem no Maranhão hoje já presente? Na verdade, pode ser tudo, né? O governo Bolsonaro, ele facilitou a violência também, a partir da hora que libera armamentos, que facilita e fortalece alguns tipos de forças externas, que isso acaba sendo prejudicial para a classe mais pobre e também a minoria. Acreditamos que o Bolsonaro ele poderia ter sido muito melhor, mas ele nunca enganou. Todos os discursos dele foi dizendo o que ele ia fazer. E com relação aos movimentos sociais e o campo, ele está fazendo tudo para que a gente realmente não tenha um campo desenvolvido e vida digna, né? A FETAEMA já manifestou apoio ao candidato, o Everton Rocha, o senador, a pré-candidato ao governo Everton Rocha. O Everton, na semana passada, recebeu o apoio de um correligionário do presidente Bolsonaro. Como é que é esse conflito? Como é que a FETAEMA vai ter esse conflito de apoiar um candidato que indiretamente tem o apoio de um bolsonarista? Mas quem não teve apoio de quem foi bolsonarista? No governo do Flávio, a base que sustentava e dava essa força política, os deputados federais, todos basicamente, tirando aí uns 4 deputados federais, é da base do Bolsonaro. E são hoje base do Flávio Dino, né? Em 2014, o Aécio Neves era candidato ao presidente e o Brandão era o vice de Flávio. E essa política de agora, ela está muito salada mista, ela está uma mistura, porque o pessoal não vê que são 2 grupos. A nossa base vê que é um grupo único, que é do governador Flávio Dino, que se dividiu por uma disputa de cabeça de chapa de governo. E que isso não tem sido dificuldade da gente entender que há uma disputa interna aqui no Estado, mas que comanda o barco, assim como foi o PSDB vice de Flávio, e a gente olhava a figura do Flávio.
E hoje a gente olha a figura de Everton, porque entre o perfil de Everton e o perfil do Carlos Brandão, compreendemos que dentro da sua identidade, nos momentos que a gente precisou de pautas, né, de discussão de classe trabalhadora, o Everton sempre esteve ao lado do nosso povo trabalhador, ao lado da FETAEM, ao lado da nossa CONTAG, no Senado, tanto na Câmara Federal. E aí essas relações de identidade aproximam mais do candidato Everton Rocha. Essa presença do bolsonarismo no governo Flávio, que a senhora identifica, também não contribuiu para que essa violência perpetuasse no Estado? Eu acredito, a violência no campo? No campo, eu acredito que faltou um pouco mais de esforço de gestão, porque o ITERMA não é responsabilidade também do governo federal, né? E a gente sabe que essa responsabilidade do INCRA é responsabilidade do governo federal. O ITERMA e a SEMA é uma responsabilidade do governo do Estado. Então, faltou mais incidência e compromisso realmente dos políticos, dos nossos governantes. Não dá como amenizar para um e amenizar para outro. Eu acho que a responsabilidade são dos dois momentos, do Estado do Maranhão e do governo federal, e quem paga o pato são os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras. A FETAEM apoia um candidato majoritário. E ela tem candidatos também à eleição proporcional? No caso, para se fazer representada na Câmara, onde se decide mesmo a política de Estado? Então, diante de tanto descaso e falta de pessoas que falem e que dê voz ao nosso povo do campo, nós estamos lançando também uma pré-candidatura a deputada estadual para poder concorrer uma cadeira aí na Assembleia Legislativa. A nosso querer era poder ser estadual, federal, senador, porque eu acredito que o Maranhão, como é o estado que é mais rural, caracteristicamente mais rural, com a população rural, nós teríamos condições sim de ter representante de fato e de direito que fale a nossa língua, que poderia e poderá fazer um papel muito melhor do que muitos outros que estão ali. Nós estamos aí com uma eleição polarizada, temos dois candidatos, um candidato que é a reeleição, que no caso é o presidente Bolsonaro, e o candidato Luiz Inácio, o ex-presidente Luiz Inácio. Quais são as perspectivas para, no caso de um ou outro, vencer a eleição? Nossa perspectiva é que o Lula ganhe essa eleição e elegendo a gente compreende que não será um mandato fácil, que a gente não pode também ficar nessa acomodação como já ficamos em outras vezes, mas que acreditamos que o Brasil, o nosso Maranhão, poderá ter uma forma muito diferente de ser comandado e também mais possibilidades de acesso a programas e políticas públicas, né? Inclusão social, geração de renda. Havia uma crítica muito grande no governo Lula justamente nessa questão da promoção da reforma agrária, porque acaba não se efetivando. Isso pode se repetir, como é que vai fazer para corrigir esse tipo de política que não foi efetivada? Eu acredito que tanto para o governo do Estado quanto para o governo federal, nós precisamos fazer essa frente, porque o modelo de disputa no Brasil, ele é muito desigual. Você tem empresas, você tem governadores, deputados, né, que tem ali a sua pauta. A bancada ruralista, ela se organiza para ir para frente, para ir buscar e defender os seus projetos. E eu acredito que para a gente poder fazer essa diferença na reforma agrária, mudar essa realidade, nós, enquanto movimentos de esquerda, movimentos sociais, movimento sindical, os partidos de esquerda, nós também precisamos ter o nosso papel de defesa do nosso projeto. A vida não vai vir nada de graça, a gente precisa realmente estar se organizando melhor e ter mais estratégias coletivas para que a gente possa vencer ou avançar um pouco nessa situação que nós estamos vivenciando hoje. E qual é esse momento hoje da FETAEM? Qual é esse momento do trabalhador rural? Diante das crises que a gente está vendo, do desmantelamento de vários movimentos, como é que está? Qual é o quadro hoje? Como é que se encontra? O quadro hoje, se a gente for olhar para o campo maranhense, é um quadro que a gente precisa mudar essa realidade, né? O Maranhão sempre foi um estado considerado mais pobre, não é de agora, nesses 7 anos de governo Flávio Dino, já é historicamente, né? A gente é um estado eminentemente negro e nós temos um estado com muitas mulheres também. E a gente observa tanto os dados do IBGE quanto o índice de qualidade de vida, você percebe aí o quanto que o Maranhão também está aumentando a pobreza, o desemprego, né? Essa desigualdade social, a questão da educação. Eu acredito que nós temos muito que trabalhar pelos rurais, e os rurais hoje são os mais penalizados. Nós tivemos penalizações com a questão da reforma da Previdência, fechamento de agências, fechamento de agências bancárias, né? E você vê essa realidade hoje sem ter o orçamento
como antes, né? Antes o governo Lula, ele pelo menos aumentava o orçamento para crédito, a organização da produção, investia mais no cooperativismo, no associativismo, nos empreendimentos. A gente precisa trazer novamente para que a gente possa ter geração de renda e as pessoas permaneçam no campo, porque com a ausência da política pública, o nosso povo está tendo o êxodo rural. E a violência também chegando ao campo por conta das fronteiras, aí vem a droga, né? A ausência da segurança pública, saúde. Sendo o Maranhão um estado eminentemente negro, com grande contingente de população negra, no caso os quilombolas, não seria um capítulo especial na luta da FETAÍMA? Seria e são, né? E acaba que a política de Estado ainda é a política que mais exclui os negros e os quilombolas, né? E é tão tal que hoje as nossas áreas que nós acompanhamos que tem conflitos e que tem ameaça e morte, são a maioria áreas quilombolas, comunidades negras. Então, o Estado, por si só, ele não consegue avançar. E a gente não pode deixar apenas os quilombolas fazer a política, mas tem que ser uma luta de todos nós. Essa luta de todos nós inclui o quê? O Estado, os movimentos, entidades, né? O Estado. E a classe política? E a classe política. A classe política principalmente. E eu faço um chamamento para nós também, né? Esse ano é um ano decisivo, é um ano que a gente tem a oportunidade de mudar essas realidades que nós estamos passando. Então, não dá para botar na mão da federação, na mão do sindicato, ou da associação, lá dos quilombolas, ou de uma liderança de comunidade, uma responsabilidade para ajustar o que nós estamos passando hoje de desigualdade. É preciso a gente fazer as escolhas certas. É a gente tentar fazer a escolha certa, porque ninguém domina as pessoas, né? Mas olhar o perfil de quem a gente vai estar apoiando nessas eleições de 2022 é essencial para que a gente possa ter 2023 diferente. Qual é a sua mensagem para 2023 e para a comunidade? Então, minha mensagem para 2023 é que a gente possa, nesse ano de 2022, dar o nosso melhor, fazer o máximo para a gente ter positividade, unidade, dar as mãos, para que a gente possa chegar em 2023 vencedores coletivamente, não individualmente. Os projetos pessoais é o que está dificultando a nossa vida enquanto cidadã e cidadão. No caso, a igreja também não tem sido mais presente no campo, está entrando mais? A igreja sempre foi muito importante para a nossa vida no campo, né? Principalmente a igreja católica, que é aquela que a gente sempre teve do nosso lado em todas as lutas, em todas as batalhas. As outras igrejas, como é que é a receptividade? As igrejas evangélicas a gente quer trazer, já estão vindo, já tem muita gente, né? Nós temos muitas pessoas que são da igreja evangélica e a gente compreende que agora é a hora de se somar. Na verdade, não tem divisões de religião, Deus é um só, mas a gente precisa respeitar cada um do seu jeito, né? A sua identidade, a sua essência. E não é momento da gente ficar disputando, brigando, mas é o momento da gente estar se juntando para ter um mundo mais de amor e de paz, porque já vivemos muita violência. E a pandemia, ela traz isso para a gente. A pandemia, ela traz essa necessidade da gente olhar o nosso ser humano, olhar para a gente, valorizar mais as pessoas e diminuir essa nossa valorização do bem material. Ok, Ângela. Obrigado pela presença. Obrigada. Central de Notícias, Henrique Bois, de São Luís.